Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número 4 ao versículo 9 diz assim: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, dos 4 anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico, dizendo: Digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Vem comigo para Mateus capítulo de número 24. Nós estamos no culto de ensino. Nós vamos passear pela palavra essa noite. Estamos muito felizes de estar aqui. Mateus capítulo de número 24, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 27. Para nós complementarmos essa palavra, aí você deixa a sua Bíblia aberta aí. Mateus capítulo 24, versículo 27 diz assim: Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde houver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço. O pastor Odivar já orou nessa noite. Não quero, Senhor, anular essa oração, mas eu quero complementar, te pedir que o Senhor venha abençoar aqueles que não puderam vir por causa de gripe, por causa, Senhor, de enfermidade. Abençoa, Senhor, a vida da tua igreja. Tem misericórdia, Senhor. Para nós é uma honra estar na tua casa, te louvando, te agradecendo, pregando o teu evangelho, a tua palavra, ouvindo os louvores. Que a gente saia deste lugar abençoado, transformado, e não da mesma maneira que nós entramos, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque nós estamos felizes de estar aqui. De nós nada temos para falar, Senhor, mas o Senhor, o teu Espírito Santo é que nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração essa palavra para falar sobre algumas características dos dias que nós estamos vivendo. E eu quero aqui fazer um paralelo de Mateus capítulo 24, que é o sermão profético do fim. Um paralelo de Mateus capítulo 24 com Apocalipse capítulo 6, que nós lemos, e trazer isso para os nossos dias que nós estamos vivendo aqui. Esse texto que eu acabei de ler é um texto que fala muito comigo, porque Jesus, ele está ensinando os seus discípulos lá no tempo dele, ensinando as multidões. E quando ele termina o seu discurso, seus discípulos chamam ele e falam assim: Jesus, dá uma olhada nesse templo. O templo que era o templo de Salomão, depois refeito pelo general Zorobabel, mas ele foi ampliado, ele foi melhorado por Herodes o Grande. Herodes que tinha ali uma visão comercial, e ele sabia que Israel atraía muitos turistas. Então ele falou: vou melhorar esse templo para que os turistas possam vir e eles possam, uma atração. Além disso tinha comércio, além disso ali tinha muitas coisas.
E a Bíblia vai dizer que os discípulos mostram o templo para Jesus. E Jesus vai dizer: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Ou seja, tudo vai ser derrubado. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos chamam Jesus e falam assim: Senhor, conta-nos, que sinais haveria de acontecer para o fim do mundo. E Jesus vai começar a falar em Mateus capítulo 24 sobre o princípio das dores. Mateus capítulo 24, do versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ao versículo de número 14, nós encontramos algo que o nosso Senhor chama de princípio de dores. Princípio das dores. Ele diz na sua palavra que quando a figueira já está brotando seus ramos, aí está próximo o verão. Ele diz na sua palavra que quando a gestante já está sentindo dores de parto, Larissa, quer dizer que está chegando o dia do nascimento. E ele diz na sua palavra que quando isso acontecer, significa que está chegando o dia em que o Filho do Homem há de vir e buscar a sua igreja. E o que nós vemos em Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, é interessante demais. Aleluia. Ele diz lá, a partir do versículo 4: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ele vai continuar dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Versículo 8: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Depois ele diz no verso 10: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que palavra maravilhosa! E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, aí então verá o fim. Essa palavra é linda. E se nós formos olhar, tudo que Cristo já enumerou aqui já aconteceu, ou está acontecendo. Tudo que ele fala, guerras, rumores de guerras são boatos. Vai ter guerra ali, vai ter guerra lá. Quando ele diz nação contra nação, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos revoluções por todo o planeta. Quando ele diz assim, vai ter fome, o que nós vemos hoje em dia, o que mais tem é fome. Terremotos, não preciso de falar. Pestes, o que é o coronavírus senão uma peste? O que é a Covid-19? Tudo isso vai acontecer. Jesus também fala no capítulo 24, versículo de número 9, ele diz assim, e vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Isso aqui Jesus está dizendo da perseguição dos cristãos, dos mártires. Quando Jesus ele morre, ressuscita, passa 40 dias aparecendo para alguns irmãos. Ele aparece para Pedro, aparece para Maria Madalena, aparece para os discípulos nas portas fechadas em Jerusalém. Mas quando ele está em Atos capítulo 1, que ele sobe aos céus, a Bíblia diz que a partir daquele momento, Atos 2, o evangelho do reino começa a ser pregado em toda a gente, em toda criatura, para todo mundo. Mas ali Roma começa a perseguir a igreja. O general Domiciano
Ele começa a levantar, a fazer revoluções. Os crentes, os irmãos, eram jogados nas arenas, jogados para os leões. Eu falei aquela expressão para minha esposa antes de sair de casa, né? César tem quilos. Ela falou assim: o que é isso? Eu disse: César é o Senhor. Mas é uma pergunta. Aí ela falou assim: não, tá certo, César não é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Mas eles pegavam os cristãos e diziam: César tem quilos. E os cristãos: não, Jesus Cristo. Eu não sei o termo, até porque você me falou, né? Você não sabe falar grego. Só que a gente pesquisa, né? Tem um celular para quê? A gente pesquisa. Mas quando eles falavam para os irmãos: César é o Senhor, os irmãos diziam: não, Jesus Cristo é o Senhor. E aí a história diz que eles pegavam e degolavam os irmãos, jogavam para os leões, jogavam nas arenas. E aqui Jesus, no capítulo de número 9, ele diz: vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. E eu não preciso de muito tempo atrás, nos nossos dias, nos países árabes, a perseguição religiosa. O Brasil, esses dias, é um país cristão. Esses dias para trás houve um atentado em uma igreja em Goiás, também não me lembro, onde uma pessoa entrou e matou uma senhora, uma mulher, pastora, né? Porque ela era crente, ele não gostava de crente. E a lei brasileira, já viu, é uma beleza a lei do Brasil. Então Jesus está dizendo aqui, quando essas coisas forem acontecer, estiverem acontecendo, está chegando o próximo fim, está se aproximando o fim. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, ele diz assim, porque é quando, pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Jesus já está chamando a nossa atenção para ler o livro de Daniel. Isso aqui faz referência, primeiro, ao anticristo, e segundo, a grande perseguição e a ruína do templo, porque tudo isso é tratado em Daniel. Daniel, o livro todo. Sobre o anticristo é falado em Daniel 9, em Daniel 11, em Daniel 12. E quando ele diz: quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, ele está fazendo referência a essas duas coisas: a Israel, que será destruída, e ao anticristo, que virá. E aí, após o anticristo, Jesus começa a falar em Mateus capítulo 24, do 16 ao 28, da grande tribulação. Esse termo é usado em vários lugares. Esse sermão profético do fim dos tempos, ele é falado em Mateus, ele é falado em Marcos, ele é falado em Lucas, cada um com as suas versões. O livro de Mateus traz um pouco mais de informações, mas em todos os aspectos, em todos os evangelhos, é falado da mesma maneira, sobre um princípio de dores, sobre a destruição de Jerusalém, e depois sobre o anticristo. E aí, após o anticristo, a Bíblia está dizendo aqui, nessa sequência, que virá uma grande tribulação. E essa grande tribulação, ele diz assim, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ele vai dizer assim, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, carne nenhuma se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aleluia. Jesus, ele é tremendo, ele é poderoso. Ele disse que haverá esse período de grande tribulação, mas ele também, ele vai dizer
dizer que além da grande tribulação haverá um período de juízo de Deus sobre a terra. Como eu falei, há outras versões do sermão profético, que não é só dito em Mateus 24, mas em Lucas, em Marcos e em Lucas no capítulo 21, do 25 ao 26, a Bíblia diz que lá o céu se escureceria, as estrelas cairiam sobre a terra, os montes seriam transportados de seus lugares às ilhas, por causa do juízo de Deus, porque Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso, e Deus, a paciência de Deus, ela tem um limite. Eu acho muito bonita a história de Noé, e ele vai aqui pontuar mais para frente, quando ele diz como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. E aí veio o dilúvio. Noé entrou na arca e sua família, e veio o dilúvio e levou a todos, mas Noé foi salvo. Só que Deus olhou para a terra, Deus olhou para o povo, Deus olhou para as pessoas, e Ele não viu ninguém íntegro, Ele não viu ninguém, e a iniquidade se expandindo, e a iniquidade aumentando, e a paciência de Deus, ela tem um limite, que isso sirva de temor pessoal para cada um de nós essa noite, e que isso sirva de temor coletivo como igreja de Deus, igreja de Deus no Brasil. E a Bíblia também vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo de número 27, que nós lemos: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se você concordar comigo, o relâmpago, ele é rápido, o raio é rápido, ele sai de uma ponta, vai para outra ponta, é rápido. Assim é o arrebatamento da igreja. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que é como um abrir e fechar de olhos. O arrebatamento da igreja, o rapto secreto. Será que nós estamos preparados? Porque esse dia vai chegar. E esse dia está próximo, porque o próprio Senhor diz: a figueira, aleluia, quando seus ramos já estiverem tenros, quando estiver brotando, você pode saber, está chegando o verão. Quando essas coisas estiverem acontecendo, pode saber, está chegando a vinda do Filho do Homem, aleluia. E ele também fala dessa vinda gloriosa, que a escatologia vai dizer que é no fim do período de 7 anos, quando Jesus vai aparecer no céu, em glória, em Mateus capítulo 24, versículo de número 31, diz assim, versículo 30, diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31 diz, e ele enviará os seus anjos, com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade dos céus. Aleluia. Jesus, ele vai vir em glória, e a Bíblia vai exortar a mim e a você, do versículo 36 ao versículo de número 51. Olha o 42, olha que lindo. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa palavra é linda, essa palavra é maravilhosa.
Nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós não sabemos. Ele compara com o senhor de uma casa que deixa os servos na responsabilidade, cada um com a sua responsabilidade. E a Bíblia diz que o servo bom é aquele que, quando o seu senhor chega, ele está fazendo a obra que o seu senhor deixou ele fazer. E o servo que não é bom é aquele que espanca os seus conservos. O servo que não é bom é aquele que não vigia. E Jesus diz que esse vai ser pego de surpresa. Aleluia. Mas que eu e você possamos fazer parte da classe de servos que vão herdar a vida eterna. Porque quando o Senhor chegar, vai ser encontrado vigiando. Aleluia. Vigiando. E nos dias que nós estamos vivendo, são dias de distrações. São dias onde as pessoas estão preocupadas com o que nós vamos fazer: comer, beber, vestir. O próprio apóstolo Paulo diz assim: vocês não se embaraçem com os negócios dessa vida. Mas estamos preocupados, essa geração está preocupada com a parte financeira. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos preocupar. Eu não estou dizendo que nós não temos que correr atrás das coisas. Mas o que eu estou dizendo é que correr atrás das coisas é interessante, é preciso, mas sempre lembrando que a palavra de Deus está se cumprindo e o dia da vinda do Senhor Jesus está chegando. Está chegando. Aleluia. Israel, ele foi destruído há 70 anos. Jesus fala isso. Ele vai dizer no versículo de número 2: em verdade, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O imperador romano envia seu general, seus exércitos, e destrói o templo e dizima os judeus. E depois disso, muitos anos, agora na década de 50, que a Organização Mundial das Nações Unidas declara o Estado da Palestina metade é Estado israelense, judeu. E aí a Bíblia vai dizer que eles vão, em Daniel, que eles vão querer edificar o templo, que eles vão querer acender sacrifício. São vestígios da vinda de Cristo. E quando isso acontecer, está muito próximo de chegar a vinda de Cristo. Mas nós precisamos saber que Jesus, ele está no controle da situação. Deus está no controle da situação. Haveria de ter guerras, pestes, rumores de guerras, terremotos em vários lugares. Só que Jesus está no controle da situação. O crente, o cristão, ele deve dizer Maranata. A palavra Maranata significa: ora vem, Senhor Jesus. Isso é lindo. E para nós compararmos esse texto de Mateus 24, eu te convido aí para Apocalipse, no capítulo de número 6. Apocalipse 6, o qual foi escrito pelo apóstolo João, que teve a revelação enquanto estava preso na ilha de Patmos. Aleluia. Nós lemos o Apocalipse capítulo 5, onde fala que João, após escrever as 7 cartas para as igrejas da Ásia, ele é levado à sala do trono e ele vê um livro nas mãos de Deus Todo-Poderoso, mas ele não vê quem pode abrir o livro, porque a Bíblia diz que ninguém era digno no céu, na terra, debaixo da terra. E ele chora, e a primeira vez, eu gosto de dizer isso, que alguém chorou no céu, e a única vez que alguém vai chorar, porque a Bíblia diz que lá serão enxugados dos nossos olhos toda lágrima. Mas o choro de João é um choro de desespero, porque ele vai dizer assim: como é que vai ser? Não tem ninguém para fazer, não tem ninguém para resolver.
Aleluia. Só que quando ele ora, a Bíblia diz assim, ó: e disse um dos anciões: não choreis, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João olha, e a Bíblia vai dizer: e olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e dos anciões um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A aparência de cordeiro significa o sacrifício que Jesus faz na cruz. Quando fala de pontas, a Bíblia sempre fala de autoridade. Quando fala de olhos, na Bíblia é sabedoria, é conhecimento, aquele que tem todo o conhecimento. E como um cordeiro, quando fala leão da tribo de Judá, leão é a coroa da criação, é aquele que não tem inimigo natural. Raiz de Davi, ele veio da geração de Davi. Ele é o meu Senhor, ele é o sumo sacerdote, o próprio sacrifício. Aleluia. E ele toma das mãos de Deus o livro. E aí quando ele vai abrir o livro, imagina um livro selado, ele vai tirar os selos, abrir os selos. No capítulo 6, a Bíblia vai falar sobre a abertura desses selos. E é lindo. E ele fala aqui o que nós vemos em Mateus 24. E o que nós estamos vivendo hoje. Tudo casa, tudo bate. Apocalipse 6, se você tiver com a Bíblia aberta, acompanhe aí. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O primeiro selo é um cavalo branco. João tem a visão de um cavalo branco. E aqui o significado, muitas pessoas vão dizer que é a palavra de Deus vencendo, que é o Espírito Santo. Mas eu acho que a maioria concorda, a maioria dos estudiosos concorda que é o próprio Senhor Jesus que venceu. E é o símbolo da graça. Hoje foi falado aqui sobre a graça. Aleluia. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. O segundo selo está no capítulo de número 4, que diz assim, ó: e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E esse segundo cavalo vermelho, que é o segundo selo, fala das guerras, fala das guerras civis. Desde que o mundo é mundo se tem guerras, e quanto mais o tempo passa, mais guerras. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, e isso foi falado em Mateus 24 por Jesus. E se nós olharmos a história, nós vamos ver guerras, pessoas sendo mortas, a espada, a bala, pessoas sendo mortas por causa de conflitos terrenos, por causa de território. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles expulsaram os índios. Se eu for puxar aqui o que foi de guerra que aconteceu na história, e aqui João está vendo que tudo isso haveria de acontecer. Depois ele fala: e havendo aberto o terceiro selo, no versículo 5, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, estava assentado e tinha uma balança na mão. Olha isso. Eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro,
e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiquem o azeite e o vinho. Isso aqui é interessante, porque quando fala que ele tinha uma balança nas mãos, balança fala de medir, né? Fala de achar o justo, o que é e o que não é. O próprio símbolo da justiça, do direito, é uma mulher, a estátua, né? Com uma espada na mão, com os olhos vendados e com uma balança. Com os olhos vendados, ela só vê o que é e o que não é. Era para ser assim. Mas aqui o significado seria que a justiça não está sendo feita. Porque quando chega nessa charada, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, isso aqui fala que um dinheiro aqui era o salário de um dia inteiro. Mas ele comprava apenas uma medida. Existem outras traduções com outras palavras, mas aqui vai dizer que a economia, a instabilidade econômica por todo o mundo, ela seria abalada. As pessoas trabalhariam, mas com o salário do seu trabalho não conseguiria comprar nem sequer para comer. E se nós formos olhar para a realidade de nossos dias, tem acontecido isso. Olha o preço do gás, olha o preço do arroz, do feijão. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Olha o preço da gasolina, do álcool. Varia de estado para estado, país para país, mas olha para você ver. E muitas vezes a gente fica apostando no presidente, na disputa presidencial. Nós precisamos orar pela nação. Nós precisamos orar pelo nosso país, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Quem entra, quem sai, não consegue fazer muita coisa. Consegue fazer alguma coisa, mas não é muita coisa. Agora nós precisamos andar na presença de Deus, porque o único que pode mudar a nossa vida somos nós mesmos. E ele está dizendo: haveria instabilidade econômica. Haverá instabilidade econômica. E nos dias que nós estamos vivendo, tem, e muita estabilidade econômica. Depois do versículo 7: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte, com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Olha aqui, quarta parte. Matou a quarta parte. Então, se são 4, uma foi. A irmã Gelma estava conosco lá no rancho. Ela teve um sonho. E ela sonhou. Ela disse que viu um cavalo amarelo. E os detalhes do sonho dela foram muito interessantes. E ela viu, segundo ela viu guerras, fome, pestes. E o que Jesus fala em Mateus 24, no princípio das dores? Fome, guerras, pestes, morte a fio da espada por causa de conflitos. Se a gente for olhar ano passado, ano retrasado, nos países árabes, ano passado, Israel, então o presidente dos Estados Unidos tira o favor americano, e aí o Estado Islâmico, organizações terroristas dominam o país, expulsam as autoridades. Isso aqui está tudo na Bíblia, está tudo acontecendo. Quando fala de pestes, o Covid é uma peste, a dengue é uma peste, o câncer, a AIDS e outras, a malária e outras pestes. Então é 1/4.
Isso aqui fala do juízo de Deus, atrelado à misericórdia de Deus, porque ele está dizendo, está chegando o dia da medida da ira do Senhor ser completada, e até então, é um quarto que é afetado, e os outros olham e falam, olha, a palavra de Deus está sendo cumprida, a palavra de Deus está acontecendo. Jesus Cristo vem aí. Jesus Cristo vem aí. Aleluia. Versículo 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e para amor dos testemunhos que deram. Versículo 10: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. João agora ele tem a visão daqueles que foram mortos no mártir. E Jesus fala no texto que nós lemos: vocês serão entregues a morrer pelo fio da espada, por amor do meu nome. Nós falamos aqui da perseguição em cima da igreja primitiva, que tinha tanta convicção de que Jesus Cristo era o Senhor, que ele falava assim, pode passar a espada no meu pescoço, mas eu não deixo de admitir que Jesus Cristo é o Senhor. Era uma igreja que morria pelo que acreditava. É uma igreja que se entregava pelo que acreditava. E João aqui, quando Jesus abre este selo, ele vê as almas dessas pessoas. E quando está dizendo aqui, no versículo 11, foi-lhe dada uma veste comprida, branca, olha que lindo. E está dizendo assim, repouse ainda um pouco mais de tempo. Outras versões, aqui eu tenho em casa, que é da versão internacional, está dizendo descanse ainda mais. Nós podemos acreditar que eles estão descansando. A Bíblia diz que aquele que morre, ele não morre, ele dorme no Senhor. E o Senhor, ele tem um lugar especial para aqueles que dormem no Senhor, porque nós não estamos desamparados. A parábola do rico e do Lázaro, a Bíblia diz que o rico estava em um lugar, e de um outro lugar ele podia ver Lázaro no seio de Abraão. Aleluia, que isso possa gerar temor na nossa vida, que isso possa gerar temor em nós. A Bíblia diz em Tessalonicenses que nós não precederemos os que vão morrer. Nós, quando vier o arrebatamento da igreja, eles ressuscitarão, eles sairão destes lugares, eles ressuscitarão em corpo glorificado, e nós, nos ares, seremos transformados, e juntamente com eles seremos arrebatados. Aleluia. Só que aqui, isso aqui é lindo, porque se eles se lembram do que aconteceu, de como eles morreram. Tem gente que fala, no céu a gente não vai lembrar de nada, o céu acabou, a gente vai se lembrar. Eu não sei que tanto, que ponto, que de maneira, porque não é revelado a nós, mas nos lembraremos de que vencemos, de que passamos por aqui, o Senhor nos deu graça, e nós atravessamos, e nós nos encontramos dignos, que o nosso nome seja escrito no livro da vida. O versículo 12, para me encerrar essa palavra: havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento
forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esse sexto selo fala já da ira de Deus, período de grande tribulação, o qual nós encontramos em Mateus 24, quando ele diz: se não fossem abreviados aqueles dias. E nós, nesse tempo, estaremos com Cristo. O juízo de Deus sobre a terra, nós estaremos no Senhor. Aleluia, aleluia. E para mim fechar essa palavra, o último selo que Jesus abre já não se encontra no capítulo de número 6, já é no capítulo 8, eu já não vou entrar. Mas o último selo são 7 anjos, com 7 trombetas, e cada trombeta é uma medida da ira do Senhor. Aleluia. Só que eu gosto sempre de lembrar a passagem que a irmã Angela sempre diz aqui, que o nosso nome vai ser escrito no livro da vida, nós teremos um galardão, e que dos nossos olhos serão enxugados todas as lágrimas. Aleluia. Jesus diz lá em Mateus capítulo 25: entra, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei sobre muito. Entra para o aprisco, entra para o reino do meu Pai. E eu vivo em função dessa frase, eu vivo em função de ouvir isso da boca do Senhor: entra, servo bom e fiel, para o reino de meu Pai. Aleluia. E que o Senhor possa nos guardar, porque o Senhor, Ele nos avisa, e nessa noite Ele tem falado conosco, com todos que estamos aqui, quem estiver me escutando pelo YouTube também. Aleluia. Se você pode curvar sua cabeça: Senhor, eu te dou graças essa noite, porque o Senhor falou através da tua palavra. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, a ti seja dada toda a honra e toda a glória. Que o Senhor venha gerar temor no nosso coração, Senhor. Que nós, Senhor, possamos projetar, possamos sonhar, possamos ter ambições, mas que nós possamos saber que a tua vinda está próxima e que o seu tempo está chegando. Em nome de Jesus, fala conosco através do teu Espírito Santo. Traz aquelas vidas que estão afastadas do teu caminho, traz para a tua presença. Aviva esta obra, Senhor. O Senhor disse que nos últimos dias haveria um grande avivamento. Senhor, traz esse avivamento, Jesus. Traz esse avivamento, Senhor.